Liturgia do dia 27 de agosto de 2023, 21º domingo do tempo comum. Memória de Santa Mônica. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor a Sobna, o administrador do palácio: Eu vou te destituir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Acontecerá que nesse dia chamarei meu servo Eliacim, filho de Elcias, e o vestirei com a tua túnica, e colocarei nele a tua faixa. Porei em suas mãos a tua autoridade. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu o farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como estaca em lugar seguro, e aí ele terá o trono de glória da casa de seu pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 137. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, e aumentastes o vigor da minha alma. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
No centro da reflexão que a liturgia de hoje nos propõe, estão dois temas à volta dos quais se constrói e se estrutura toda a existência cristã: Cristo e a Igreja. O Evangelho convida os discípulos a aderirem a Jesus e a acolherem-no como o Messias, Filho de Deus. Dessa adesão nasce a Igreja, a comunidade dos discípulos de Jesus, convocada e organizada em torno de Pedro. A missão da Igreja é dar testemunho da proposta de salvação que Jesus veio trazer. A Igreja e a Pedro é confiado o poder das chaves, isto é, de interpretar as palavras de Jesus, de adaptar os ensinamentos de Jesus aos desafios do mundo e de acolher na comunidade todos aqueles que aderem à proposta de salvação que Jesus oferece. A primeira leitura mostra-nos como se deve concretizar o poder das chaves. Aquele que detém as chaves não pode usar a sua autoridade para concretizar interesses pessoais e para impedir aos seus irmãos o acesso aos bens eternos, mas deve exercer o seu serviço como um pai que procura o bem dos seus filhos, com solicitude, com amor e com justiça. A segunda leitura é um convite a contemplar a riqueza, a sabedoria e a ciência de Deus, que de forma misteriosa e às vezes desconcertante realiza os seus projetos de salvação do homem. Ao homem resta entregar-se confiadamente nas mãos de Deus e deixar que o seu espanto, reconhecimento e adoração se transformem num hino de amor e de louvor ao Deus Salvador e Libertador. O Evangelho deste domingo situa-nos no norte da Galileia, perto das nascentes do Rio Jordão, em Cesareia de Filipe, na zona da atual Bânias. A cidade tinha sido construída por Herodes Filipe, filho de Herodes o Grande, no ano 2 ou 3 a.C., em honra do imperador Augusto. O episódio que nos é proposto ocupa um lugar central no Evangelho de Mateus. Aparece no momento de mudança, quando começa a perfilar-se no horizonte de Jesus um destino de cruz. Depois do êxito inicial do seu ministério, Jesus experimenta a oposição dos líderes e um certo desinteresse por parte do povo. A sua proposta do reino não é acolhida senão por um pequeno grupo, o grupo dos discípulos. É então que Jesus dirige aos discípulos uma série de perguntas sobre si próprio. Não se trata tanto de medir a sua cota de popularidade. Trata-se, sobretudo, de tornar as coisas mais claras para os discípulos e confirmá-los na sua opção de seguir Jesus e de apostar no reino. O relato de Mateus é um pouco diferente do relato do mesmo episódio feito por outros evangelistas, nomeadamente Marcos. Mateus remodelou e ampliou o texto de Marcos, acrescentando a afirmação de que Jesus é o Filho de Deus e a missão confiada a Pedro. O nosso texto pode dividir-se em duas partes. A primeira, de caráter mais cristológico, centra-se em Jesus e na definição da sua identidade. A segunda, de caráter mais eclesiológico, centra-se na Igreja, que Jesus convoca à volta de Pedro. Na primeira parte, Jesus interroga duplamente os discípulos, acerca do que as pessoas dizem dele e acerca do que os próprios discípulos pensam. A opinião dos homens vê Jesus em continuidade com o passado, João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Não captam a condição única de Jesus, a sua novidade, a sua originalidade. Reconhecem apenas que Jesus é um homem convocado por Deus e enviado ao mundo com uma missão, como os profetas do Antigo Testamento. Mas não vão além disso. Na perspectiva dos homens, Jesus é apenas um homem bom, justo, generoso, que escutou os apelos de Deus e que se esforçou por ser um sinal vivo de Deus, como tantos outros homens antes dele. É muito,
mas não é o suficiente. Significa que os homens não entenderam a novidade do Messias, nem a profundidade do mistério de Jesus. A opinião dos discípulos acerca de Jesus vai muito além da opinião comum. Pedro, porta-voz da comunidade dos discípulos, resume o sentir da comunidade do reino na expressão: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Nestes dois títulos, resume-se a fé da Igreja de Mateus e a catequese aí feita sobre Jesus. Dizer que Jesus é o Cristo, o Messias, significa dizer que ele é esse libertador que Israel esperava, enviado por Deus para libertar o seu povo e para lhe oferecer a salvação definitiva. No entanto, para os membros da comunidade do reino, Jesus não é apenas o Messias, é também o Filho de Deus. No Antigo Testamento, a expressão Filho de Deus é aplicada aos anjos, ao povo eleito, aos vários membros do povo de Deus, ao rei e ao Messias, rei da linhagem de Davi. Designa a condição de alguém que tem uma relação particular com Deus, a quem Deus elegeu e a quem Deus confiou uma missão. Definir Jesus como Filho de Deus significa não só que ele recebe vida de Deus, mas que vive em total comunhão com Deus, que desenvolve com Deus uma relação de profunda intimidade e que Deus lhe confiou uma missão única para a salvação dos homens. Significa reconhecer a profunda unidade e intimidade entre Jesus e o Pai, e que Jesus conhece e realiza os projetos do Pai no meio dos homens. Os discípulos são convidados a entender dessa forma o mistério de Jesus. Na segunda parte, temos a resposta de Jesus à confissão de fé da comunidade dos discípulos, apresentada pela voz de Pedro. Jesus começa por felicitar Pedro, isto é, a comunidade, pela clareza de fé que o anima. No entanto, essa fé não é mérito de Pedro, mas um dom de Deus. Não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim o meu Pai que está nos céus. Pedro, os discípulos, pertence a essa categoria dos pobres, dos simples, abertos à novidade de Deus, que tem um coração disponível para acolher os dons e as propostas de Deus. Esses pobres e simples estão em contraposição com os líderes, fariseus, doutores da lei, escribas, instalados nas suas certezas, seguranças e preconceitos, incapazes de abrir o coração aos desafios de Deus. O que é que significa Jesus dizer a Pedro que ele é a rocha? O nome Pedro é a tradução grega do hebraico kepá, rocha, sobre a qual a igreja de Jesus vai ser construída. As palavras de Jesus têm de ser vistas no contexto da confissão de fé precedente. Mateus está, portanto, a afirmar que a base firme e inamovível sobre a qual vai assentar a eclésia de Jesus é a fé que Pedro e a comunidade dos discípulos professam, a fé em Jesus como Messias, Filho de Deus vivo. Para que seja possível a Pedro testemunhar que Jesus é o Messias, Filho de Deus, e edificar a comunidade do reino, Jesus promete-lhe as chaves do reino dos céus e o poder de ligar e desligar. A entrega das chaves equivale à nomeação do administrador do palácio, de que falava a primeira leitura. O administrador do palácio, entre outras coisas, administrava os bens do soberano, fixava o horário da abertura e do fechamento das portas do palácio e definia quais os visitantes a introduzir junto do soberano. Por outro lado, a expressão atar e desatar designava entre os judeus da época o poder para interpretar a lei com autoridade, para declarar o que era ou não permitido, para excluir ou reintroduzir alguém na comunidade do povo de Deus. Assim, Jesus nomeia Pedro para administrador e supervisor da igreja.
com autoridade para interpretar as palavras de Jesus, para adaptar os ensinamentos de Jesus a novas necessidades e situações e para acolher ou não novos membros na comunidade dos discípulos do reino. Atenção! Todos são chamados por Deus a integrar a comunidade do reino, mas aqueles que não estão dispostos a aderir às propostas de Jesus não podem aí ser admitidos. Trata-se aqui de confiar a um homem, Pedro, um primado, um papel de liderança, o poder das chaves, o poder de ligar e desligar da comunidade dos discípulos? Ou Pedro é aqui um discípulo que dá voz a todos aqueles que acreditam em Jesus e que representa a comunidade dos discípulos? É difícil, a partir deste texto, fazer afirmações concludentes e definitivas. O poder de ligar e desligar, por exemplo, aparece noutro contexto, confiado à totalidade da comunidade, e não a Pedro exclusivamente. Provavelmente, o mais correto é ver em Pedro o protótipo do discípulo. Nele está representada essa comunidade que se reúne à volta de Jesus e que proclama a sua fé em Jesus como o Messias e o Filho de Deus. É a essa comunidade, representada por Pedro, que Jesus confia as chaves do reino e o poder de acolher ou excluir. Isso não invalida que Pedro fosse uma figura de referência para os primeiros cristãos e que desempenhasse um papel de primeiro plano na animação da igreja nascente, sobretudo nas comunidades da Síria, as comunidades a que o Evangelho de Mateus se destina. Hoje a igreja faz memória a Santa Mônica. Santa Mônica nasceu em Tagaste, na atual Argélia, no ano 331 ou 332, no seio de uma família cristã e com boas condições sociais. Ainda adolescente, foi dada em casamento a Patrício, que possuía um modesto patrimônio e era membro do Conselho Municipal de Tagaste. Mônica é uma mulher africana, mãe de um dos maiores padres da Igreja, Santo Agostinho. Era mulher no aspecto, mas viril na fé, anciã na pacatez, materna no amor, verdadeira cristã, escreve Agostinho. Ganhou para Cristo o marido e o filho, esteve presente no batismo de Agostinho em Milão e acompanhou de perto a sua primeira experiência monástica em Cassicíaco. Quando voltava para a África, com o filho e os amigos, morreu em Ostia Tiberina, perto de Roma, antes de 13 de novembro de 387. Mônica é uma santa e, portanto, uma mulher verdadeira. Nela convergem e encarnam a beleza da mulher virtuosa do eclesiástico e a materna compaixão da viúva do Novo Testamento, que faz da sua vida uma intercessão pelo filho. A santidade de Mônica leva-nos ao coração da vocação e da missão da mulher. Mônica realizou até o fim a missão de guarda do homem. Enfrentou com grande dignidade e inteligência, com a genialidade própria da mulher, as dificuldades da vida matrimonial com um homem pagão, de caráter muito difícil, a quem, diz cruamente Agostinho, foi entregue. Sem jamais perder o gosto pelo bem, mesmo nas adversidades, esforçou-se por ganhá-lo para ti, falando-lhe de ti com as suas virtudes com que a embelezaste e por meio das quais lhe merecias o seu afeto respeitoso e admirável, disse Santo Agostinho. Servindo-lhe das grandes forças do espírito feminino, apoiou com as lágrimas e a oração de uma vida toda consagrada a Deus a verdadeira luta pela fé do seu filho Agostinho. Esta luta é a luta pelo homem, pelo seu verdadeiro bem, pela sua salvação. De Mônica, Agostinho escreverá mais tarde: creio sem qualquer dúvida que pelas tuas lágrimas, mãe, Deus concedeu-me não querer, não pensar, não amar outra coisa, senão alcançar a verdade. Mônica é, pois, mãe numa dupla maternidade,
Deu-me a luz na carne, para que eu nascesse para a luz temporal, e deu-me a luz no espírito, para que eu nascesse para a luz eterna. Se a mulher, na relação homem-Deus, representa o ponto de encontro da humanidade com Deus, mesmo pela maternidade de que é portadora, em Mônica, no seu ser mãe em plenitude, a paternidade de Deus pôde agir numa admirável aliança. Santa Mônica, rogai por nós. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de Santa Mônica e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, consolação dos que choram, que acolhestes misericordioso as lágrimas de Santa Mônica pela conversão de seu filho Agostinho, dai-nos pela intercessão de ambos chorar os nossos pecados e alcançar o vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado domingo. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.